Nós vamos dar seguimento, então, na parte de parafusos, que nós vamos utilizar agora a parte do livro do Lamartine. Eu só queria ver com vocês alguns conceitos de parafuso para ver se vocês já conhecem, tá? Na parte de rosca, eu não sei se vocês conhecem a diferença de rosca métrica e rosca em polegada, por exemplo. Essa parte aqui dos parafusos está na página 73 do livro. Deixa eu achar aqui. 74, 73. Quando a gente fala, por exemplo, de rosca métrica, rosca polegada, vocês sabem qual que é a diferença entre elas? Vocês conseguem diferenciar? Se vocês pegam ela na mão e alguém te entrega, por exemplo, um instrumento, vocês conseguem identificar cada uma delas? Ou vocês não têm ainda essa noção? Bom, professor, eu não. Não? Tá. Vamos fazer essa parte um pouco mais básica, então, delas, para a gente entender como é que elas funcionam, tá? Primeira coisa, nós temos vários tipos de rosca. Aqui no livro, por exemplo, ele traz na rosca normal 4 tipos que são métrica, americana unificada, Whitworth e Sellers, tá? As duas da esquerda, que são a métrica e a Whitworth, são as que nós comumente utilizamos nos parafusos. Basicamente são o que a gente chama de rosca em milímetro e rosca em polegada, tá? A diferença é que tem a americana unificada e tem a Whitworth. Whitworth é mais comum. Qual que é a diferença entre essas duas? O ângulo aqui, ó. Ela tem um ângulo ali naqueles triângulos. O da métrica é 60 graus, tá? O da Whitworth é 55. E quando ela é americana, que a gente chama, ela vai ser 60 graus também, apesar de ser em polegada, tá? Quando a gente fala de milímetro, a gente fala de polegada, vocês devem ter estudado em meteorologia, vocês lembram que é o sistema métrico e o sistema inglês, né? Então, tipo, polegada é basicamente a medida média de um polegar, que é o 25,4, e ele vai ser representado pela forma das frações lá, que é meia polegada, 3/4 de polegada, 1/8 de polegada, que vai representar lá, a gente converter, a gente acha um valor em milímetro também. A outra diferença é que quando a gente fala de parafuso em milímetro, a gente fala do passo da rosca. O que seria o passo de uma rosca? Quando a gente pega o passo de uma rosca, a gente está chamando basicamente, deixa eu achar uma foto, aqui ó, da distância de um filete até o outro. Então o filete é esse triângulozinho aqui, né? Que seria a parte, olhando de frente ali para a rosca, você vê como se fosse um triângulo ali. O passo de uma rosca seria a distância de um triângulo até o outro. Sempre do mesmo ponto que você pegou até o mesmo ponto do próximo filete. Então, se eu peguei da parte de cima, eu vou até a parte de cima do outro filete também. Se eu peguei da parte de baixo, eu vou até a parte de baixo do outro filete. Isso é o que a gente chama de passo quando a gente tem uma rosca em milímetros. Então, se você pegar, por exemplo, uma tabela de rosca, deixa eu achar uma tabela aqui, ó, que eu tenho preparado para o técnico. Ó. Então, eu tenho rosca métrica, daí a gente diz que ele tem o passo. Então, uma rosca M8, por exemplo, passo de 1,25, significa que de um triângulozinho até o outro, ele vai ter 1,25 milímetros. Essa é a rosca normal M8, quando o diâmetro do parafuso, ou seja, lá de cima até lá embaixo, vai ter 8. Quando a gente fala em polegada, a gente não fala em passo, ou seja, não é a distância de um filete até o outro. A gente fala em número de fios por polegada. Não sei se vocês já ouviram falar disso alguma vez. Basicamente, a gente vai setar 1 polegada no parquímetro, até tirar uma foto para mostrar, para ficar mais fácil. Ó. Então a gente seta 1 polegada ali no parquímetro, e daí a gente conta quantos filetezinhos de rosca vai ter ali naquele espaço de 1 polegada. Basicamente, nessa daqui são 4 fios, né? Porque tem os 4 fios por polegada ali. E se eu consigo mandar a tabela de rosca, consigo sim, João. Eu passo para o pessoal do técnico, mas eu deixo lá na sala virtual de vocês. Se eu esquecer, é só vocês me lembrarem lá, tá?
Então, quando a gente fala de rosca em polegada, aí a gente tem aqui uma fração, né? No caso, por exemplo, 1/4 de polegada. Se a gente fizer a conversão de 1/4 para milímetros, vai dar 6,35. E normalmente ela tem 20 fios por polegada. Ou seja, no espaço ali de 25,4, né? 1 polegada, ela vai ter 20 triângulozinhos daquele ali, se a gente for contar. Esse é o normal, tá? E existe o que a gente chama de rosca fina, que é basicamente uma rosca usada mais para ajuste, que daí ela vai ter o passo ou o número de fios aqui diferente da normal. Ela vai ser um triângulozinho menor um pouco. Como quanto mais fios tiver, menor vai ser meu triângulo, então na polegada ele vai ter um número maior de fios. Mas como o triângulozinho é menor na métrica, ele vai ter um passo menor. Então, na métrica, quanto maior for o passo, maior vai ser o triângulo. Na Whitworth, que é a polegada, é o inverso. Quanto maior o número de fios, menor vai ser o triângulo, porque eles vão ter que ter mais triângulos ocupando o mesmo espaço, que é 1 polegada. Tranquilo? E aí, basicamente, essa aqui é uma tabela que é mais para a gente conseguir fazer a parte de identificação. Essa daqui eu trabalho com o técnico, daí que eu largo os parafusos na mão deles e eles têm que me dizer que parafuso é. Como que a gente confere a rosca? Basicamente, a gente confere com o que a gente chama de um pente de rosca, que é esse carinha aqui. Ele é um calibre cheio de lâminas ali, que a gente mede e arruma aqui, vê se ele vai encaixar no parafuso que a gente tem, tá? Deixa eu procurar uma foto aqui. Eu tinha um aqui em casa até esses dias, mas eu acabei levando lá para as aulas do industrial também. Ó, é um calibre, a gente vai ter um lado em milímetro e um lado em polegada nesse carinha aqui, que a gente vai arrumando ali em cima. Aí ele tem os vários padrões de rosca que a gente tem. Então, vai ter todos os padrões. Você vai lá, mede, daí ele tem marcado, não sei se dá para enxergar bem aqui, mas ó, 0,25, 0,3. Então, você vai arrumando em cima do parafuso. A forma mais rápida de conferir daí seria você medir o diâmetro do parafuso. Ah, ele está com 5,9, por exemplo. Ah, então eu venho e olho, deve ser um M6. Vou olhar qual que é o passo normal. Passo de 1, vou lá, procuro a lâmina e testo para ver se é realmente o M6 ou não. Essa seria a forma mais rápida da gente conseguir conferir um parafuso, beleza? Esse tipo de rosca, então, que ele mostra aqui no livro, seria a parte de rosca de parafusos, que é a rosca que a gente chama de rosca triangular. É o primeiro tipo de rosca que a gente vai dar uma olhada. Só que, mais embaixo, no capítulo 8, a gente vai começar a trabalhar também a parte de roscas de transmissão, que basicamente são outros perfis de rosca, que são as chamadas roscas quadrada, rosca dente de serra, rosca trapezoidal, tem rosca redonda também, que são outros padrões de rosca, tá? Quando a gente fala desses outros padrões aqui, eles vão ter algumas diferenças. Por quê? Aquela rosca triangular lá em cima, ela é usada geralmente para parafuso convencional mesmo. Então, eu vou comprar um parafuso lá na casa dos parafusos, um parafuso sextavado, um parafuso Allen. Vai vir para mim uma rosca em milímetro, uma rosca em polegada. Agora, quando eu vou fazer uma rosca de transporte ou uma rosca que seja para um aperto muito maior, aí eu vou utilizar outros perfis de rosca. Por exemplo, a rosca da morsa, aquela barra roscada da morsa, não é uma rosca triangular. A rosca do torno, que tem ali no fuso do torno, não é uma rosca triangular. O macaco do carro, se for macaco com rosca, não é uma rosca triangular. Aí eu vou aplicar outros padrões de rosca, tá? Eles vão ter algumas outras características. Se a gente for pegar daí na rosca, o que eles têm em comum? Vai ter um ângulo nessa rosca aqui, né? Então, quando ela é quadrada, é o único que ele vai ser 90 graus, mas aí a gente vai ter aqui trapezoidal pode ser 29 ou pode ser 30, e a triangular ele pode ser 55 ou pode ser 60 graus. Aqui esse ângulo, aqui ó, 60 graus a métrica, 55 vai ser a polegada. Isso vai influenciar no que pra gente? Basicamente, que se a gente for fazer a rosca, por exemplo, no torno, vai influenciar na ferramenta. Então eu tenho que comprar uma pastilha
que tem o mesmo ângulo da rosca que eu vou estar fazendo. Então, geralmente eu vou utilizar, a menos que você trabalhe numa tornearia assim, que seja um pouco menor, que ela ainda vai utilizar bits que precisa afiar, eu vou comprar uma pastilha dessas aqui intercambiável para fazer uma rosca, por exemplo. Aí ela tem o ângulo já pré-setado ali. Então eu tenho que comprar uma pastilha com 60 graus, se eu quiser fazer uma rosca em milímetro, e eu tenho que comprar uma pastilha com 55 se eu quiser fazer uma rosca em polegada, por exemplo. Se for uma rosca trapezoidal ou se for uma rosca quadrada, eu tenho que pegar ali o ângulo, uma pastilha que tem um ângulo adequado ali também, certo? E na quadrada ainda, a gente tem que levar em consideração qual que vai ser a espessura ali do quadrado, tá? Porque na triangular, conforme você vai afundando, ele vai dando já a medida certa, mas na quadrada tem que pegar já uma com a espessura igual a da rosca que eu tô fazendo ali, para ela não dar errado. O que mais que eu precisava falar com vocês? E daí nós temos algumas medidas, basicamente, que vão influenciar aqui nos nossos parafusos. A maioria das medidas aqui é bem simples, tá? A gente tem o diâmetro maior do parafuso, que é por fora, né? Por cima. A gente tem o diâmetro menor, que é no fundo do filete. E a gente tem o que a gente chama de diâmetro efetivo. Alguns livros chamam ele de diâmetro pitch, outros de diâmetro médio, que é basicamente o diâmetro que a gente usa quando a gente vai dimensionar o parafuso na parte de cisalhamento, que é a primeira que a gente vai ver. É um diâmetro médio aqui mesmo, é como se eu pegasse bem no meio do filete, tá? Que é a metade da resistência. Como ele vai ficar alternando, né, entre uma parte que tem o filete e outra parte que não tem, a gente usa esse diâmetro médio para poder calcular o nosso parafuso. Aqui no livro, então, ele tem a parte da representação das roscas. Daí ele tem aqui, ó, 1 polegada, 8 UNC. Quando a gente tem o UNC, é rosca em polegada comum, e o UNF é rosca fina, tá? E quando a gente tem rosca em milímetros, a gente vai ter uma representação sempre com M no começo e depois o passo aqui. Então, uma rosca M20 com 2,5, por exemplo, ela vai ser diâmetro de 20 e 2,5 milímetros de um filetezinho até o outro. E 1 polegada 8NC, basicamente ela vai ter 1 polegada de diâmetro e vai ter 8 fios, ou seja, 8 triângulozinhos no espaço de 1 polegada ali, quando eu for medir. 8 polegada UNC, se a gente fosse olhar lá na tabela de rosca, é normal. Se ela fosse 12 fios, ela ia ser UNF. Enfim, esse aqui são só alguns conceitozinhos aqui mais da parte de almoxarife e tudo mais quando a gente vai pegar. Quando a gente vai fazer, então, os cálculos de parafuso, vamos pegar um exemplo prático aqui que já tem lá embaixo. Deixa eu achar aqui aonde que ele está os exercícios. Ele tem as tabelas aqui em Jardim Rosca, que a gente já vai direto para eles aqui, ó. Dimensionar um parafuso UNC. O UNC, então, no caso, ele é uma rosca, ele já está falando para você pegar uma rosca em polegada comum, né? Para dizer qual que é o diâmetro que ele vai ter. Vai ser de 1045 LF, que no caso é 1045 laminado a frio. É o tipo de fabricação do parafuso, você consegue pegar pelos catálogos. Utilizado na montagem de 2 peças que vai suportar uma força externa de 5.000 newtons atuante no sentido axial. Acho que ele tem uma imagenzinha aqui para cima para a gente conseguir exemplificar. Vamos supor que eu tenho esse parafuso aqui, né? Ele está unindo essas 2 peças aqui. E aí ele vai sofrer uma força de 5.000 newtons aqui no sentido axial, ou seja, ele vai no sentido do comprimento do parafuso, tá? E daí ele quer que você dimensione e qual que vai ter que ser a bitola do parafuso que você vai ter que usar para você conseguir segurar essas 2 peças aqui. Isso vai ser independente de qual seja a espessura das peças, tá? A gente está dimensionando sempre pela força. Se a força que for aplicada
seja muito grande e o parafuso vai acabar ficando grande demais para a peça, provavelmente a gente teria que redimensionar a peça também depois. Mas a gente está desconsiderando espessura de peça aqui, tá? A gente está levando em consideração só a força que a gente vai ter ali no nosso sistema para a gente dimensionar o parafuso. A gente está levando em consideração que a peça já está dimensionada certo. Então, voltando aqui para o exercício. Ele quer que a gente determine qual que vai ser a força, a tensão e o torque na montagem, que é uma montagem sem lubrificação, ou seja, ele não vai graxa, não vai nada ali no parafuso. Daí ele dá aqui alguns dados do aço, né, do 1045, que a tensão de ruptura é de 630 Nm por milímetro quadrado, a tensão de escoamento é 540 Nm por milímetro quadrado. Geralmente essas duas informações aqui a gente pega em catálogo de parafuso, tá? Então a gente iria procurar, por exemplo, um catálogo da Caesar ou de algum outro fabricante de parafuso, para dar uma olhada nos parafusos deles e ver qual que é a tensão de ruptura que aplica. Então, entre no site, por exemplo, vamos ver se ele tem alguma parte aqui se nesse catálogo aqui tem alguma coisa da tensão. Aqui tem a bitola de chave, parafuso sextavado. Vamos ver se ele tem alguma coisa aqui de referência. Se ele não tiver, deve estar no site completo deles lá. Indicador direto de tensão exata. Talvez nesse catálogo aqui deles não tem. Mas enfim, se não tiver no catálogo do fabricante em si, é só a gente procurar qual que é o material. Ó, aço de médio carbono. Aço de médio carbono temperado e revenido. Aí a gente pega ali um aço de médio carbono, no caso ele já disse pra gente que é no 1045, procura uma tabela de material, favorite tabela de aços, por exemplo, de algum fabricante, vamos ver o 1045, e daí procura qual que é a tensão de escoamento que ele vai ter. Ou aquela tabela também que a gente tinha lá no outro livro do Sarskins também funciona, tá? Aí a gente pega o 1045 e só usa os dados que ele tem aqui. De qualquer forma, o tipo de material que vai dizer qual que é essas tensões aqui que a gente tem de ruptura e de escoamento. Aqui ele já está dando pronto para a gente. Aí ele diz para a gente que trata de um dimensionamento onde não tem pré-tensão e a força é constante. O esquema da força constante é, às vezes, por exemplo, você tem uma peça que ela vai sofrer muito impacto, às vezes, então, tipo, ela não é uma força constante. Força constante é como se você largasse um peso em cima e aquele peso ficou ali e ele não vai sofrer mais pancada. E daí, quando você tem um outro tipo, ele já muda um pouquinho de dimensionamento, tá? Então, vai ser um dimensionamento simples, um parafuso com forte aperto inicial, e a gente supõe que o diâmetro é menor do que 45. Ele está falando aqui para a gente porque ele muda um pouquinho a fórmula ali se ele for maior do que 45. Daí aqui, ó, na tabela 7.1. Deixa eu pegar eu tô com o livro aberto aqui, que fica mais fácil para eu mostrar para vocês. Vai ser na página 82, eu acho. Tabela 7.1. Só um minutinho. Deixa eu achar aqui. Que é essa fórmula da força. Aqui, ó. Ela muda um pouquinho, ó. Se ela for maior do que 45, ele muda um pouco a fórmula, tá? No caso, como ele é menor do que 45, a gente usa essa primeira aqui. Se ele for maior do que 45, a gente usa essa do meio. E se ele não tiver aperto inicial, como se for, por exemplo, um olhar ou um tensor,
que é aquelas roscas que a gente vai usar só para elevação, sabe? Esses olhares aqui, por exemplo, que a gente arruma só para carregar a máquina, aí a gente usa essa última fórmula aqui. Então, como a gente supõe que ele é um parafuso menor que 45, a gente usa essa primeira fórmula aqui, tá? Então, deixa eu... Exercício da página 84, para a gente começar a resolver ele junto. A fórmula aqui, então, deixa eu pegar uma outra já meio pronta para a gente fazer mais rápido. A gente vai calcular a força é igual a tensão de escoamento aqui, então, a gente vai ter a tensão de escoamento dividido por 155 vezes... Aí aqui tem que ser elevado na 3 sobre 2. Então, a área é elevado na 3 sobre 2. Essa daqui é a nossa fórmula, por causa que o nosso parafuso a gente supõe que é menor do que 45 milímetros. Nós temos a tensão de escoamento e nós temos também a força inicial, que é de 5.000 newtons ali. Só que a gente vai usar daí para calcular qual que vai ser a área do nosso parafuso. Então, a gente vai jogar aqui a fórmula, vamos inverter ela. Então, o 155 está dividindo, vai passar multiplicando. Deixa eu passar o AR para esse lado aqui, que fica mais fácil. Aqui, então, ele vai ficar a força. 155 estava dividindo, vai passar para cá multiplicando. E a tensão de escoamento estava multiplicando em cima, ela vai passar para baixo dividindo. Tensão de escoamento. Aqui, então, a gente vai ficar. Nossa força inicial, ele está falando que é os 5.000 newtons, que, digamos, é a aplicação que a gente está arrumando ali. Se a gente está supondo que ele vai segurar um peso ali dos 5.000 newtons. A tensão de escoamento, ele está falando para a gente que é 540. No caso, o parafuso vai romper com 630. Mas quando ele começa a escoar, a rosca já não está mais funcionando. É quando ele começa a se deformar num ponto que ele não volta mais. Então aqui vai ser o 540, 540 newton por milímetro ao quadrado. Fazendo aqui na calculadora, 5.000 vezes 155 dividido por 540 vai dar 1.435,18. O 3 sobre 2, ele está desse lado aqui, a gente tem que passar para o lado de lá invertido, como 2 sobre 3, né? Para a gente conseguir inverter aí a fração. Então aqui, deixa eu botar a equação. Sobrescrito. 2 sobre 3. Cara, esse equations do Word aqui dá umas bugadas meio estranho umas horas. 18, tá? Fazendo essa elevação aqui na calculadora. Então, elevado na 2 dividido por 3. A gente vai ficar com 127,23 milímetros ao quadrado. Essa daqui tem que ser a área útil do nosso parafuso para ele suportar aquela força inicial. Aí a gente vai pegar
no nosso livro e vamos ir na tabela 7.3, que está na página 82. Então, página 82, deixa eu... Nossa, espera aí que deu uma bugadinha aqui no meu livro. Noventa e um, setenta e oito, 81, 82. Aqui, ó. Essa tabela aqui, basicamente, ela já me diz qual que é a área média do parafuso de acordo com a rosca que eu tenho. Então, ó, eu tenho o padrão de rosca aqui, aí ele tem o NC e o NF. Então, rosca normal e rosca fina. E eu tenho uma tabela aqui embaixo também, se for em milímetro. Então, rosca métrica, M5, M6, M8, M10, e se for rosca fina também, tá? No caso, ele pediu lá no exercício, ele está falando que é o NC. Então, o NC é em polegada. Ele está pedindo para a gente fazer em polegada. Isso daqui é porque ele pediu para fazer, tá? Mas se você está trabalhando numa empresa, por exemplo, você geralmente vai ver a característica da máquina. Se a máquina for toda em polegada, você dimensiona o parafuso em polegada. Se ela for toda em milímetro, você dimensiona o parafuso daí em milímetro também, né? Então vamos olhar aqui na parte polegada. Ele deu o nosso resultado 127,23. Então a gente tem que achar um parafuso onde o AF aqui, que é a área útil ali do parafuso, seja maior do que o 127 que a gente calculou. Ele nunca pode ser menor. Então se a gente for olhar aqui, ó, a gente tem um 9,16, que é 117, e a gente tem um 5 oitavos, que é 145. Então a gente vai pegar o parafuso 5 oitavos de polegada, porque a área dele é de 145,5257 milímetros ao quadrado. Sempre tem que ser maior. Se ela for menor do que a gente calculou, ele já vai arrebentar, tá? Então, pelo menos um maior ele tem que ser. Se ele fosse um parafuso em milímetro, a gente ia fazer o mesmo esquema olhando na outra tabela. Então, ele deu 127. A gente vai aqui e vai olhar. Tem o M14 deu 126, mas tá bem pertinho. Mas vai arrebentar do mesmo jeito. Então a gente pega um M16 que era 169, beleza? Tá, definimos qual que vai ser o parafuso. A gente já sabe basicamente que esse aqui é o parafuso que vai suportar esse tipo de força. Aí a gente vai determinar qual que vai ser a força inicial de montagem. Porque muita gente não leva isso em consideração, mas basicamente a gente tem que pegar e dizer qual que vai ser o torque que o cara tem que aplicar no parafuso, tá? Tranquilo. João, a área útil seria toda a rosca do parafuso sem a cabeça. A área útil que a gente chama, acho que eu vou abrir no SolidWorks, que fica um pouco mais fácil. A gente não está levando em consideração comprimento, a gente está levando em consideração só a área mesmo, tá? Deixa eu abrir um parafuso aqui no SolidWorks rapidão, só para te mostrar. Seria como se, independente do tamanho e do comprimento do parafuso, a gente estivesse levando em consideração só a parte da rosca dele ali mesmo. Deixa eu pegar um parafuso desenhado qualquer aqui. Pode ser esse M6 aqui. Acho que já serve. Então, temos o nosso parafuso aqui, certo? A gente não leva em consideração o comprimento dele, ou seja, a medida daqui até aqui, para a gente não importa. O que importa para a gente, basicamente, é a área, ou seja,
seria essa bolacha aqui, ó. Seria como se a gente pegasse essa partezinha aqui da frente, ó. Então, a gente leva em consideração a área útil, por quê? Porque ela tem o filetezinho, no caso esse aqui tá só uma representação, né? Mas esse filete aqui, ó, é como se fosse a área mais ou menos na metade desse filete, tá? Então ele pega mais ou menos da metade aqui até a metade da parte de baixo lá também. A gente não leva em consideração a área bem lá de cima e a gente não leva em consideração a área bem aqui de baixo também. Não sei se você conseguiu entender essa parte. A gente está levando em consideração mais ou menos na metade ali. Seria como se fosse o diâmetro primitivo do nosso parafuso. Tanto que daí, essa parte a gente consegue calcular, se a gente quiser, mas como ele já tem pronto, ele já vem pronto para a gente aqui, a tabela calculada, a gente não precisa calcular, tá? Daria para calcular, é basicamente aquela fórmula lá do π raio ao quadrado, aí a gente consegue calcular. Então, se a gente for pegar, por exemplo, uma rosca métrica que seja a M14, a gente utilizaria lá aquela fórmula da área. Então, π vezes raio ao quadrado. Aí a gente vai ter aqui que seria π vezes o raio. Aí só que qual que seria o raio que a gente tem que usar? A gente não vai usar, se for uma rosca M14, a gente não vai usar o 7. A gente tem que calcular qual que é o diâmetro médio do parafuso primeiro, para daí a gente calcular. Como que eu sei qual que é o diâmetro médio? A gente tem que pegar a altura do filete, que ele vai ter uma fórmula aqui em cima. Então, é rosca métrica, por exemplo. 0,6495 vezes o passo é a altura do filete. Então, aqui, a altura do filete, por exemplo, 0,64 a 6945 vezes o passo. Vamos ver se ela vai bater com a do livro aqui, tá? Rosca M14, a gente olha na tabela. Rosca M14 normal vai ter passo de 2. Então, 0,6945 vezes 2. 6945 vezes 2 vai dar 1,389. Aí a gente vai pegar daí, para a gente achar o diâmetro médio, a gente vai pegar o diâmetro externo menos o diâmetro interno, ou menos 2 vezes a altura, né? Vai dar o diâmetro interno. Tudo isso daí diâmetro externo menos... é mais, na verdade. Tem que achar o diâmetro médio. Tudo isso daqui a gente vai dividir por 2. Deixa eu deixar a fórmula aqui mais certinha para a gente conseguir fazer. Aí. Então, diâmetro externo, 14. Daí o diâmetro interno vai ser o 14 menos 2 vezes 1,389. 1,389 vezes 2 vai dar 2,77. 14 menos isso vai dar 11,22. Então, o diâmetro interno do nosso parafuso vai dar 11,22. Mais 14, 25,22, dividido por 2. Nosso diâmetro médio vai ser 12,61 milímetros. Tá, beleza. Achamos o diâmetro médio. Agora a gente vai jogar aqui na fórmula da área. Então, a área vai ser π vezes o raio ao quadrado. Então, vai ser π vezes o 12,61 dividido por 2. Vai dar 6,3.
elevado ao quadrado. Trinta e 39,76 vezes π, 124,9 milímetros ao quadrado. Aí a gente vai lá e olha na tabela de rosca aqui. Vamos ver se ele está batendo. Frame 14, 126,68. Provavelmente ele deve ter usado mais caso depois da vírgula, alguma coisinha assim, que ele deu um resultadozinho ali um pouquinho diferente. Mas basicamente seria essa fórmula da gente calcular ali a área efetiva do nosso parafuso. Aí, tipo assim, dá para fazer esse processo para cada uma dessas roscas se você quiser. Qual que é o esquema? Como elas são roscas padronizadas, ou seja, o fabricante já fez isso para você. Então, todas elas já têm ali uma área útil ali que já está calculada. É mais fácil você simplesmente pegar o dado ali direto do livro ou direto de um catálogo de fabricante do que você ficar calculando um por um. Beleza? Não sei se eu consegui tirar a tua dúvida. Beleza. Tá. Aqui então a parte da área efetiva. Aí nós precisamos calcular a força inicial de montagem. Deixa eu jogar aqui embaixo para nós darmos continuação. Então a força inicial de montagem, ela vai ser basicamente a nossa fórmula. A força inicial vai ser 2.850 vezes o diâmetro do nosso parafuso. Nosso parafuso ele tem 5/8 de polegada. Vocês já estudaram como é que faz a conversão? Não sei se vocês lembram. 5/8, a gente vai pegar aqui então, vamos fazer a conversão. 5/8 de polegada, a gente vai pegar o 5, vai multiplicar por 25,4, que é o valor de uma polegada, e vai dividir pelo número de baixo. Então, 5 vezes 25,4 dividido por 8 vai dar 15,875 milímetros. A nossa força inicial, então, vai ser 2.850 vezes 15,875. Então, nossa força inicial vai dar de 45.243,75 newtons ou 45,2 quilonewtons. Essa aqui tem que ser a força que a gente tem que empregar ali na montagem para a gente conseguir arrumar esse parafuso. E o torque daí que a gente tem que arrumar? Então, o torque na montagem, aí tem uma fórmula que a gente precisa utilizar aqui que tem alguns coeficientes. Então, o torque inicial vai ser o C2 vezes o diâmetro vezes a força inicial. Esse C2, ele é um coeficiente de torque. Ele vai estar na página 79. Vamos achar ele aqui. Página 79 aqui, ó. Se a montagem for com lubrificação, ele vai ser 0,2. Se ele for com lubrificação, vai ser 0,15. Então, no caso, ele disse pra gente lá no enunciado que era sem lubrificação. Então, a gente vai usar o C2 como 0,2. Então, aqui, deixa eu ver onde é que ele diz aqui que era sem lubrificação. Tá aqui no enunciado. Sem lubrificação. Então, torque inicial. O C2 vai ser o 0,2.
O diâmetro do parafuso que a gente converteu ali que é o 15,875 e a força inicial a gente calculou que é o 45.243,75. Fazendo essa multiplicação aqui, então 0,2 vezes 15,875 vezes 45.243,75. Vai dar um torque de 143.648,9 newton vezes milímetro, ou 143,65 kilonewton vezes milímetro. Então, se a gente fosse pegar lá o torquímetro, né, para medir lá a montagem, ele ia ter que ter esse torque inicial para ele conseguir suportar o aperto que a gente ia ter. Aí a tensão que iria ficar nessa montagem é a última coisa que a gente vai calcular. A tensão de montagem, ele vai ser basicamente, a gente tem que calcular a tensão inicial. Deixa eu pegar uma fórmula que já tem a tensão aqui. A tensão inicial da montagem vai ser de, a fórmula é 5.000 dividido pelo diâmetro. Fórmula simples, então, 5.000 dividido pelo 15.875. Então, a nossa tensão inicial vai ser de 314,96 newton por milímetro ao quadrado. Aí a gente tem que utilizar um outro coeficiente para a gente calcular qual que é a tensão inicial real que a gente vai ter. Então, a nossa tensão inicial calculada é essa, mas a tensão inicial real vai ser igual ao coeficiente KF, que é o coeficiente do tipo de rosca, vezes a tensão inicial. Então, o coeficiente KF ele é o coeficiente do tipo de rosca e ele vai estar na página 80. Deixa eu pegar aqui o livro de volta. Vamos olhar aqui na página 80, então. Ó, o KF. Aí eu tenho qual que é o tipo de rosca que eu tenho e qual que vai ser o material que eu vou ter aqui também. Então, por exemplo, o tipo de rosca, Sellers, Whitworth ou Dardelet. E daí eu tenho aqui se ele vai ser recozido ou temperado, se ele vai ser rolado ou usinado. O que que isso quer dizer para a gente aqui também? Tipo de rosca, basicamente, ali é se ela vai ser Whitworth, se ela vai ser métrica, se ela vai ser polegada e assim por diante. O material seria recozido ou temperado. Tem aquele grau de dureza que vem marcado em cima do parafuso. Geralmente ele vai ser só recozido, mas se ele for um parafuso de dureza maior, de dureza mais elevada, ele vai ser um parafuso temperado, tá? Então, no caso do nosso, ele é recozido, ele está lá no enunciado também. E daí rolado ou usinado. Usinado é se eu for fazer, por exemplo, um parafuso no torno, né, que eu vou fazer com ferramenta. E rolado é se ele for um parafuso comercial que eu compro, que daí ele é feito com aquelas máquinas que ela basicamente só vai rolando e vai fazendo a rosca do parafuso automaticamente, tá? No caso, ele é um parafuso simples, recozido e enrolado. Então, a rosca que a gente está utilizando também é o Whitworth, por isso o nosso KF aqui vai ser de 1,4, beleza? Então, aqui nós vamos ter a nossa tensão
vezes 1,4. Então, esse é o 314,96 vezes 1,4. Quando a gente vai calcular aqui, então, vezes 1,4, vai dar 440,94 Newton por milímetro ao quadrado. Aí nós temos que comparar com as tensões que a gente tem, que são a de escoamento e de ruptura, para ver se ela está abaixo dessas tensões. Então, eu tenho a tensão de escoamento, ele vai começar a escoar com 540. Isso significa que, basicamente, ele está abaixo, então nosso parafuso está dimensionado de forma correta. Sim, tranquilo? Então, daí é aquele mesmo esquema que a gente fazia com as engrenagens, que a gente calculava ali qual que era o módulo e tal, e daí a gente via se a tensão que ia estar no dente estava abaixo da tensão do material. Não sei se vocês lembram. A gente faz aqui. Então, a tensão que a gente calculou para o nosso parafuso já está abaixo da tensão de escoamento do material que ele está dando aqui para a gente. Então, o parafuso está adequado. A gente pode usar esse parafuso aqui mesmo, que é o parafuso de 5/8. Se ele tivesse numa tensão maior do que a tensão de escoamento, a gente ia ter que fazer aquele processo lá de mudar o diâmetro do parafuso, recalcular aqui para ver se ele ia ficar abaixo daí de novo depois. Tá, deixa eu ver só se eu me esqueci de comentar alguma coisa com vocês. Um detalhe importante. Aqui a gente está dimensionando como se fosse um único parafuso que está segurando a montagem toda, né? Se a gente tivesse um caso onde fosse, por exemplo, sei lá, um flange, montagem de um flange, e tivesse vários parafusos, né? Eu tenho um flange aqui, ele vai segurar e com 4 parafusos. A única coisa que eu teria que fazer aqui seria que eu tenho que dividir essa força inicial em 4, tá? É o que eu precisaria fazer, porque daí ele vai distribuir essa força entre aqueles 4 parafusos, tá? Então ele jogaria o diâmetro do parafuso lá embaixo, porque ele estaria segurando em mais. Eu tenho 6 parafusos, eu tenho 8, eu tenho 10, eu tenho 20 parafusos segurando uma tampa, por exemplo. Divide a força inicial nesses 20 ali, tá? Basicamente é dessa forma que a gente faz. E como é que eu defino qual é a força inicial, por exemplo, se eu não tiver esse dado? Como é que eu sei qual é que é a força inicial? Basicamente você tem que estipular o que esse parafuso vai estar segurando. Ele vai estar segurando uma peça no lugar, por exemplo? É uma peça. Qual é o peso que tem essa peça? Ele vai te dar 1 quilograma força que você transforma em newton. Se for só um peso, você vai deixar só esse peso como carga constante, certo? Então, tem que suportar, por exemplo, 100 quilos. Então eu vou deixar ali os 100 quilos, só converto para newton e já vai me dar ali os newtons. Mas aí, por exemplo, esse peso, ele não pode, às vezes ele não pode ter alguma variação. Por exemplo, o flange ali, ele vai, se for um flange de tubulação, ele vai variar um pouco dependendo da pressão que a água está fazendo. Ela pode fazer com que o sistema, além do peso que vai ter ali na água, que, dependendo se ele tiver muito turbulento, que ele comece a ter uma variação. Então você tem que considerar essa variação. Aí depende da pressão que você vai ter na água, ela vai dar uma força inicial diferente também. Ele não tem, por exemplo, algo que se mexe assim, mas é um parafuso de um martelete, por exemplo, que vai ficar dando pancada o dia inteiro. Então você já joga ali, além do peso, né, da ferramenta, por exemplo, você tem que levar em consideração todo o peso de peça, de dobra e tudo mais. Então você tem que juntar todas aquelas forças que o parafuso vai ter que estar segurando para você dizer qual que é a força inicial ali que ele vai ter também, tranquilo? Algumas outras características aqui que eu já comentei com vocês. Aí o parafuso ali, o material, vocês pegam pelo catálogo de parafuso. Geralmente ele é meio padrão aqui, um parafuso de média porcentagem de carbono. O que vai mudar só é a classe de dureza que você vai pegar. Você pode pegar um parafuso com classe de dureza comum ou pode pegar com classe de dureza daí um parafuso temperado, tá? Geralmente os temperados eles são mais caros. Aí depende também
do teu orçamento, qual é o sistema, o padrão que você está fazendo na tua empresa, mas enfim. E o que mais? E daí aqui do diâmetro ser menor do que 45, isso daqui é meio no olhômetro, para ser bem sincero, tá? Se você vê alguma coisa, você já tem mais ou menos uma noção, assim, por outras peças, se o parafuso vai ser menor do que 45 ou maior. Basicamente, maior do que 45, cara, tem que ser uma montagem muito grande, tá? Tem que ser tipo um peso enorme, assim, para você ter um parafuso com a bitola maior que 45. É tipo um parafuso de ponte aí, mais ou menos, que a gente vai estar dimensionando, beleza? Então, geralmente, a gente vai ficar nessa fórmula aqui, inicial, que é a fórmula com a área elevado na 3/2 aqui, que é da primeira parte, tá? Com pré-tensão. E aí a parte de ter lubrificação ou não, depende dele ser com montagem constante ou não, tá? Geralmente ele vai ser sem lubrificação. Você não costuma ficar tipo passando muita graxa em parafuso para montar, não. Então, no geral, ele vai ser sem lubrificação mesmo. Então, esse exemplo que a gente fez aqui é o tipo mais aplicado para essa parte de dimensionamento de parafuso. Aí a única coisa que tem que se ater é que quando vocês têm mais de um parafuso, essa força inicial aqui, no caso os 5.000 newtons, a gente tem que dividir ela equivalente ao número de parafusos